Hello, meus Sig Lovers, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu tô testando um lado de cenário novo por causa da minha porta. E porque tá uma bagunça aqui, porque tá tendo reforma em casa e eu tive que tirar as coisas aqui do meu cenário. E tá uma zona. Eu sou Bianca Gomes e este é o Garota Delicada. Marie Taglioni, a bailarina que popularizou o titi e as sapatilhas de ponta lá em 1800 e tralalá, e ela era um tanto quanto pirada. Ela não era uma pessoa muito normal, né? Mas vocês vão descobrir que é meio nítido porquê, né? Alguns traumas de infância faz com que a gente seja um pouco pirada, e ela era uma delas. Marie Taglioni deu popularidade aos titis e trouxe de forma inédita as sapatilhas de ponta. As sapatilhas de ponta elas já existiam, porém ela deu uma popularidade por trazer ela subindo nelas por mais tempo do que geralmente acontecia nos outros balés da época. Ela nasceu em 23 de abril de 1803 lá na Suécia. Ela era filha de um coreógrafo italiano, Filippo Taglioni, e uma bailarina sueca, Sofie Karsten. Na verdade, o Filippo ele já tinha sido bailarino também quando mais novo. E ele foi o responsável para colocar ela na dança. Como os pais eram bailarinos, ela também tinha que ser uma bailarina. Era assim, meio que não, era uma regra, não tinha escolha. Então, era ele que dava as aulas, era ele que levava os treinos. E conforme a Marie crescia, esses treinos foram ficando cada vez mais fortes e mais pesados e mais intensos, a ponto de que existem relatos de algumas pessoas falando que quando ela saía dos ensaios, às vezes ela chegava a desmaiar ou então durante e passar muito mal, porque era muita coisa pro físico dela. O físico dela não aguentava a carga de ensaios e treinos que ela tinha durante o dia com o pai dela. O seu estilo de dança, o estilo de dança de Marie que o pai trouxe para ela, era cheio de saltos e movimentos leves, parecendo que ela estava voando. Ela literalmente parecia uma fada. Ela literalmente trouxe essa característica pro balé de que o balé ele é nas nuvens, ele flutua, a bailarina tá dançando nos ares. Foi Marie que trouxe isso pro balé. Por mais que já existisse sapatilha de ponta, era uma coisa muito mais chão, mais pesada, e a delicadeza e a suavidade nos saltos de Marie, mostrando sempre ela lá no alto, nas alturas, foi com que trouxe esse quesito delicadeza e suavidade de uma bailarina dançando nas nuvens. Ela teve a sua grande estreia como solista em 1822, que foi um fiasco. O balé que ela dançou foi La Réception d'une jeune nymphe à la cour de Terpsichore. Mas enfim, não sei a tradução disso aqui. Se vocês souberem, fala aí. Mas é em francês. Foi um fiasco, a galera não gostou, o público não apoiou, não foi uma estreia muito boa, né? Então assim, ela desmaiava de cansaço nos ensaios para sua estreia ser terrível. Acontece, gente, acontece. Com quem nunca aconteceu isso? Você se matar e de repente não ser tão bom quanto você esperava. Mas ela não desistiu, o pai dela também não desistiu. Em 1832, Marie ela entrou na Ópera de Paris e estreou o balé criado pelo seu pai, o famoso balé La Sylphide, onde ela era uma sílfide e era dançado nas sapatilhas de ponta. As sílfides eram umas fadas que vinha do folclore escocês, então ele é um balé meio que escocês, né? Se você pegar para assistir, tem essa característica forte da cultura escocesa. Então, o pai dela, sabendo que as sílfides eram um tipo de fada e que a sua filha, ela tinha essa delicadeza, esses saltos suaves, essa coisa muito leve, então ele trouxe o tão famoso La Sylphide, que foi que popularizou o titi e as sapatilhas de ponta. Já existia o titi na forma com qual a Marie Taglioni dançou. Alguns relatos falam que ela foi a primeira bailarina,
mas na verdade não, os titis já existiam, as sapatilhas de ponta também, porém ela dançou o espetáculo inteiro nas pontas, e isso não acontecia. Era assim, alguns momentos que a bailarina aparecia com sapatilhas de ponta. Foi assim, o tempo inteiro ela parecia literalmente estar voando por conta disso. E fez com que popularizasse as duas coisas, o titi e a sapatilha de ponta. O titi, por mais que ele já tivesse acontecido, ele não era muito comum por ele ser um tanto quanto extravagante. Né, mostrava o bumbum das bailarinas, naquela época era tipo, uau, e é por isso o nome Titi. Existem alguns relatos históricos que eu já vi que falam que o nome Titi, ele significa, era um termo usado para bumbum em francês da época, então por isso Titi. Não era algo muito comum de se ver, já existia, algumas bailarinas já haviam dançado, mas não era muito comum, e a Marie Taglioni com essa peça de balé que foi fantástica e que é fantástica até hoje, popularizou a sapatilha de ponta e esse tipo de roupa um pouco mais extravagante que mostrava as pernas da bailarina, inclusive o bumbumzinho delas, e que fazia com que as pessoas ficassem escandalizadas, porém de tão lindo que era a obra, escandalizadas, porém admiradas. Que coisa, não? Somente Marie usava sapatilhas de ponta na obra. Os outros bailarinos, eles dançavam na meia ponta. Somente a Marie, ela dançava na ponta. La Sylphide, ele foi o primeiro balé, né, o primeiro repertório dançado nas pontas o tempo inteiro. Essa ideia da Sylphide veio por conta da era romântica que isso estava acontecendo lá em 1822 e 1830, né? 1830 era a era romântica do mundo, em que a figura idealizada da mulher era muito forte, né? Aquela mulher, aquela moça, aquela figura feminina não alcançável. É aquela que você quer, porém você não pode, porque é impossível. Ou ela é uma princesa, que no caso da Bela Adormecida está adormecida, ou no caso da Branca de Neve, aquela princesa também desacordada, a Cinderela, enfim, são sempre... veio junto ali com essas histórias que é passada de boca a boca, e a Sylphide, ela deu de encontro com essa era que estava acontecendo e deu super certo para que a galera, o público, gostasse muito, não só na França, mas em outros países também. E realmente, né, lá no balé da Sylphide, o mocinho, um spoiler do balé, mas o mocinho não consegue ficar com a fada, né? Ele é noivo, para começo de conversa, ele vai casar, porém ele se apaixona por essa fada, a fada se apaixona por ele, e em uma das noites, sem querer, ele acaba vendo essa fada que sempre ia visitar ele nos seus sonhos. Só que ele não pode ficar com ela por ela ser uma fadinha. E aí quando eles conseguem uma bruxa para fazer com que ela fique uma noite, né, com ele, ela perde as asas e consequentemente ela perde a vida. Balé em 1830, como explicar? Sempre tem morte. Com esse sucesso todo da La Sylphide, em 1837, ela entrou para o Balé Imperial Russo. Marie Taglioni entra para o Balé Imperial Russo. Ela estava pronta para se apresentar em Moscou como convidada, mas ela acabou que não conseguiu dançar porque ela descumpriu algumas exigências. E então ela foi embora da Rússia em 1842 sem se apresentar na capital e se aposentou em 1847. Ela morreu em Marseille no dia 22 de abril de 1884, um dia depois do seu aniversário de 80 anos. O seu corpo foi levado para Paris. Existe um debate se Marie está enterrada se ela está junto com o túmulo da mãe, que é em Père-Lachaise, ou se ela está em Montmartre, e lá na França. Não se sabe onde ela está enterrada. Há alguns relatos. Quando diz que ela era pirada, gente, a Marie, ela participava de alguns cultos. Existem alguns boatos de que ela participava de alguns cultos. Ela participou do culto da bailarina, onde um par de suas sapatilhas foram vendidas por 200 rublos e supostamente ele ia ser cozido e servido com
molho e comido por um grupo de bailarinos, baletomanes, não sei se é bailarinos ou de pessoas que admiram balé. Meio doido, mas sim, mas como eu disse no começo, desde pequena ela sempre teve essa grande exigência de ser a perfeita, a bailarina perfeita. Treinamentos exaustivos todos os dias, na qual ela desmaiava de cansaço. E isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa, né? Haja visto, a gente tem os casos das grandes meninas Disney, como a Bella Thorne, a Demi Lovato, a Miley Cyrus, que de tanto tempo tendo que parecer essa menina perfeita, essa adolescente perfeita, essa teenager ideal, quando elas se viram livres da Disney, meio que ficaram meio sem saber para onde ir. Todas elas passou por um período meio turbulento da vida delas, para descobrir a sua própria imagem e não a imagem que ela tinha que passar por obrigação, por ser contratada por um lugar ou por ser parte de algum lugar. Eu acredito que a Marie, essa personalidade dela se dê também por conta disso. A cobrança muito forte dela ser a bailarina fada perfeita talvez tenha mexido um pouco com a personalidade dela e ela tenha esses deslizes, né? Inteligência emocional é uma coisa muito difícil de desenvolver, é algo que deve se desenvolver desde a infância e ser mais acentuado na adolescência, porque na adolescência a gente tem muitas questões emocionais, um turbilhão de emoção, para que a gente consiga crescer um adulto mais firme de si, mais confiante de si mesmo e diminuir a quantidade de pessoas com problemas relacionados à autoestima, ansiedade, a depressão, entre outros problemas mentais que tem aí, e que isso tem que vir de casa e da escola, né? Não só a escola, mas também professores em geral, né? Se você é professor de algum aluno, independente da idade, é interessante a gente começar a pensar em como desenvolver essa inteligência emocional no nosso aluno. Eu dou aula de balé para crianças e para adolescentes, e agora eu comecei a pensar como que, né, pesquisando sobre isso, tentar desenvolver isso dentro das minhas aulas de dança. É importante nós, como pessoas, tentarmos ajudar esses nossos alunos, ou quem é mãe, quem é pai, enfim, os filhos, para desenvolver essa inteligência emocional. Por mais que você não tenha, não significa que você não possa auxiliar. E pesquisar sobre o que é, como que você pode desenvolver isso é muito importante. Não somos psicólogos, mas a gente pode ser um forte auxílio ali nesse desenvolvimento da inteligência emocional. A Marie, além de tudo, ela também teve que enfrentar o caso dela ser mãe divorciada. Ela casou e com 3 anos de casada não deu certo o relacionamento e eles acabaram se separando. E ela ficou com 2 filhos para criar, ela era uma mãe solteira. Então tinha mais toda essa carga de mãe solteira em 1830 para acrescentar. Ela, eu não falei, mas ela também teve um período na Guerra Franco-Prussiana, ela acabou perdendo a sua fortuna, né, o seu dinheiro, e ela teve que começar a dar aulas de dança para damas da sociedade e as crianças. E então ela teve que ser forçada a ser professora de dança. Não que isso seja horrível, eu amo ser professora de dança, mas, né, é uma coisa meio que assim, ela tava no ápice da carreira dela e aí ela teve que, simplesmente por conta de dinheiro, falta de dinheiro, ir dar aulas de dança. Foi e ainda é uma das bailarinas mais conhecidas, na época era da Europa, agora do mundo. Toda bailarina sabe quem foi Marie Taglioni e agora você também sabe quem foi Marie Taglioni. Ela era uma bailarina meio pirada, mas ela foi, assim, a pessoa que popularizou as tão famosa sapatilha de ponta e o tão famoso titi. Um beijo, queijo, pão de queijo e até a próxima, meus bailarinos seguidores.